Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós vamos desenvolver a aula número 24 do sexto ano. E o assunto dessa aula é Mesopotâmia, os Sumérios. Sumérios, um dos povos que se fixou na região chamada Mesopotâmia. Para isso, nós temos alguns objetivos a serem atingidos por vocês. São eles: apontar os sumérios como o primeiro povo a se fixar na Mesopotâmia, identificar o estandarte de Ur como fonte histórica para compreender as características dos sumérios, descrever aspectos dos sumérios como economia, sociedade, cidades e religião, relacionar as edubas, escribas e a escrita cuneiforme dos sumérios, identificar os acadianos e as guerras internas como responsáveis pelo enfraquecimento e consequente domínio dos sumérios. Antes de mais nada, lembretezinho da prof. Pega seu livro didático, seu caderno para as anotações, lápis, caneta e borracha. Agora sim, armas em mãos, vamos para a guerra do conhecimento. Vamos lá. Os sumérios, então, eles foram os primeiros a se fixar na Mesopotâmia e chegaram na região por volta de 8.500 a.C. Se fixaram no Golfo Pérsico, onde os rios eles desagam. Lógico, a importância da água dos rios ali para a prática agrícola. O estandarte de Ur trata-se de um mosaico que foi feito em 2500 a.C. Ele foi encontrado num sítio arqueológico no Iraque. Por isso, volta a dizer, olha pra gente como é ruim quando acontecem guerras nessa região. Estão destruindo parte da nossa história. E ali, nesse estandarte, há um volume assim bem grande de informações a respeito da sociedade suméria. Nas fileiras de baixo, vocês já vão identificar dentro do estandarte, há pessoas alinhadas oferecendo seus tributos, fardos de alimentos e animais, como peixes, ovelhas, bois e bodes. Já na parte superior, há membros da elite que participam de um banquete com o rei. Esse é o estandarte de Ur. Ele é composto de várias imagens e os pesquisadores eles isolam de certa forma essas imagens para compreender um pouquinho mais das características dos sumérios, que a gente vai analisar um pouquinho agora. Muito bem. Os sumérios, eles eram descendentes de pastores nômades, lembrando, nômade, aquele que não mora em lugar fixo. E herdaram o costume de criar cabras e também carneiros. Leite de cabra, assim como os derivados, queijo, manteiga e iogurte, era uma das principais fontes de alimento, assim como a carne de carneiro, tá? Sobre o controle das águas. Tigre e Eufrates, os principais rios, todos os anos, na época da primavera, eles transbordavam e enriqueciam o solo com seus minerais. Então, os sumérios, para controlar essas águas, ergueram diques para controlar as cheias, abriram canais para irrigação de regiões distantes e fizeram açudes para garantir o abastecimento de água para a população. Além disso, eles cultivavam trigo, cevada e cereais e para aprimorar o desenvolvimento agrícola, eles criaram o tal arado de cobre. Essa ferramenta permitia mexer maior quantidade de terra, deixando-a pronta para a semeadura. Além disso, eles também se alimentavam dos peixes dos rios. As primeiras cidades, elas surgem por meio do crescimento das aldeias.
Então, são famílias que ficam ali, daí vem outra família, isso forma uma aldeia. A aldeia vai criando força, cada vez mais membros, se elege um líder e aí surge uma cidade. Por volta, então, de 4000 a.C., algumas aldeias acabam tornando-se em cidades em que viviam milhares de pessoas. As cidades, elas não eram unificadas, tinham ampla autonomia e o poder era exercido por pessoas da localidade. Por isso a gente chama elas de cidades-estado. Coloco alguns exemplos: Eridu, Ur, Nippur, Eruk. Aliás, elas apareceram até na aula sobre a Mesopotâmia porque elas vão se destacar ao longo da história, mas destacam-se aqui porque eram dos sumérios. Voltando, a sociedade suméria, ela era formada pela elite, composta pelo rei, líderes religiosos, sacerdotes e pessoas mais ricas. A classe inferior, formada por camponeses pescadores e que com seus impostos sustentavam os membros da elite, quem fazia parte, quem era ali amiguinho do rei. Os líderes políticos das cidades exerciam também o papel de chefes religiosos. Os sumérios, assim como a maioria dos povos antigos, eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. No caso dos mesopotâmicos, tinha mais de 3.000 deuses. A religião, ela tem um papel fundamental na sociedade, pois eles acreditavam que os fenômenos da natureza, como chuva, seca, enchente dos rios, eram todos resultados de desejos das divindades. Por isso era importante contentar a todos os deuses. Sabe qual foi ainda a maior das contribuições dos sumérios dentro dessa história? A invenção de um sistema de escrita. Tanto é que é por conta da escrita dos sumérios que muda ali de pré-história para a Idade Antiga. Por que foi criado esse sistema de escrita? Uma necessidade de registrar tanto estoque de alimento, impostos recebidos, transações comerciais efetuadas e também as leis. Pensa, ficar lembrando de todas essas informações sempre não era possível. Por isso era necessário o desenvolvimento de um sistema de escrita. Inicialmente, essas anotações eram feitas em haste de bambu em placas de argila úmida, posteriormente secadas ao sol. Cerca de 500 anos depois, as hastes de bambu foram substituídas por estiletes com uma ponta em forma de cunha, como se fosse um Vzinho. Por isso, esse tipo de escrita dos sumérios é conhecida como escrita cuneiforme, tá ok? Ler e escrever, essa ação de ler e escrever exigia vários anos de rigorosos estudos, treinamentos. As aulas, então, elas eram ministradas nas edubas, que eram espécies de escolas, que funcionavam ao lado do templo, aliás, dos templos e do palácio real. Os escribas eram funcionários que conheciam a escrita e eram responsáveis pelos textos oficiais, as leis, documentos, entre outros. Geralmente eles eram vindos de famílias ricas e frequentavam as edubas desde o início da juventude. É mais ou menos como vocês, que vão lá desde a pré-escola, às vezes até antes, ali no CEIM, né? Centro de Educação Infantil, passa para a pré-escola, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano e agora no sexto. Isso é um processo de alfabetização, questão do conhecimento. As edubas, elas contribuíram muito para a difusão das línguas e a escrita dentro da Mesopotâmia. E os sumérios acabaram enfraquecendo seu poder porque houve muitas guerras internas e essa civilização importante dentro da história da Mesopotâmia foi dominada pelos acadianos, que mais tarde irá formar
o primeiro império da Mesopotâmia. Isso acontece no ano de 2350 a.C. Na próxima aula, nós iremos estudar um pouco sobre os impérios da Mesopotâmia, entender como eles se formaram e assim por diante, tá? Bons estudos! Até a próxima aula, espero que tenham entendido, façam as atividades com cuidado, porque elas servem tanto para vocês revisitar esse assunto, mas também para fixarem algumas informações. Um abraço a todos, até a próxima e tchau!